Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR, a segunda dessa segunda-feira, a primeira ao vivo, começando a semana, trazendo para você destaques importantes aqui pelo canal do Boi, pela internet, também pela TV Imaculada Conceição. Estamos em todo o país, chegando na sua casa, na sua fazenda, na sua propriedade, para levar as informações que são importantes para o seu negócio. E olha, na edição de hoje do Agricultura BR, você tem tudo o que acontece na AgriShow. Inclusive, há pouco, o presidente Jair Bolsonaro estava discursando por lá. Daqui a pouco você confere essas informações aqui no Agricultura BR. Você tem a Exposebu 2019, o que vem acontecendo, as grandes atrações. Hoje tem leilão da Naviraí, aliás, colado aqui no Agricultura BR, daqui a pouco, às 13 horas. Tem também a participação da ministra Tereza Cristina, que aconteceu neste final de semana por lá. Você vai acompanhar aqui o ponto de vista a respeito de soja, a participação da Argentina, do Brasil e a questão dos suínos na China, como é que essa relação tem acontecido. Falamos disso todo dia sim, porque ele influencia todo o sistema agroindustrial brasileiro. Tem ainda mercado físico, mercado futuro e muito mais. E nós começamos o programa de hoje falando a respeito de um posicionamento da ADM, a gigante internacional norte-americana, que tem operação em todos os países com grande produção de grãos, claro que o Brasil também. Ela posicionou da seguinte maneira, que está de olho nessa questão da infecção do rebanho suíno da China por conta da peste suína africana e tem acompanhado em seus clientes. Quem são os clientes da ADM? É quem compra farelo de soja, quem compra milho e outros subprodutos dos grãos. Por quê? De acordo com a ADM, se ainda não houve um movimento mais claro da China em torno de comprar mais carne suína, já há um movimento no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa para ampliação do rebanho de suínos. Então, a multinacional norte-americana se posicionando em torno dessa questão, vendo oportunidade, aquilo que a gente tem dito já há várias semanas, confirmando as nossas previsões em relação ao que acontece com carne suína, rebanho suíno e também consumo de grãos. E o Agricultura BR agora destaca, daqui a pouco, vamos ter aí um grande evento, leilão da Naviraí aqui pelo canal do Boi. Você vai acompanhar, poder fazer os seus negócios, mas eu vou aproveitar agora esse momento, agora pré-leilão, já está quase no horário. Eu vi que ele estava agora há pouco no ar, estava lá na agenda, falando sobre as atrações. Eu vou conversar com o Daniel de Paula, está pronto aqui comigo. Daniel de Paula, um prazer recebê-lo aqui no Agricultura BR. Semana bastante movimentada, tem a AgriShow, tem a Exposebu e tem esse grande leilão daqui a pouco, tradicionalíssimo, são mais de 50 anos de seleção, 30 aí de evento. O que o produtor rural, o pecuarista pode esperar para logo mais? Daniel de Paula, boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado, Fabiano. Já já nós teremos aqui um leilão completo, absolutamente completo. O maior leilão de uma marca só dentro da Exposebu. Já é o 6º ano desses 30 que a Naviraí realiza o seu leilão dentro da Exposebu, já que ela tem a sua sede aqui, a Chácara Naviraí, aqui em Uberaba, na beira da rodovia BR-050, no quilômetro 156. Fica uma das sedes, né, a fazenda, a Naviraí, que começou no município de Naviraí, a fazenda Santa Marta, fica aí pertinho de Campo Grande. Lá estivemos um mês atrás cobrindo o dia de campo, que também é bastante concorrido, mais de 500 pessoas lá estiveram. E agora, aqui já estão muitos dos interessados em absorver essa genética em um leilão completo. Nós vamos ter aqui bezerras, nós vamos ter bezerros, nós vamos ter garrotes, alguns deles já indicados para a central. Nós vamos ter um baita de um touro aqui, pelo menos por enquanto é metade dele que está vendo, o Shell Five de Naviraí, uma grande genética de um touro jovem, destacado no Penat do ano passado, em agosto, quando na Expo Genética são escolhidos, né, por criadores, por técnicos, pelas centrais, o destaque. Esse Shell Five de Naviraí foi um desses destaques e hoje ele tem metade à venda. Distribuiu mais de 1.000 doses de sêmen para os programas todos. Aqui na Naviraí deixou uma grande reserva genética porque a Naviraí aposta nesse garrote, nesse rapazinho, que é filho do funcionário, um dos maiores touros Nelore de todos os tempos. E ainda por cima vai colocar metade dele à venda para ter um sócio a partir de hoje à tarde. Pelo menos por enquanto, porque depois é claro que a pressão vai ser muito grande, vai ser enorme para o Claudinho vender a totalidade do Shell.
A gente não sabe ainda, do jeito que ele está mão aberta, colocou no leilão hoje o que tinha de melhor na sua safra, em doadoras, em novilhas muito promissoras para doadoras, algumas já aspiradas, algumas já deixando também genética e produtos aqui, novilhas prenhes. Nós vamos ter muitas contemporâneas do Shell que já têm filhas e filhos importantes, tanto no rebanho Naviraí quanto em rebanhos comerciais pelo Brasil. Eu viajei agora recentemente para a região de Camapuã para colher material que vai apresentar os eventos comerciais da Expocan, e lá um monte de bezerrada que é filha ou descendente de genética Naviraí, concorrendo a prêmios importantes naquela que é a capital do bezerro de qualidade, e a Expocan, todo mundo sabe que é a Expozebu do corte. E lá tem um monte de genética Naviraí, então a influência dessa marca é enorme na pecuária do Brasil. Não tem rebanho do Brasil que não tenha um pedacinho das suas linhagens com o sobrenome Naviraí, e isso nos deixa muito à vontade para falar dessa seleção de 53 anos que hoje completa 3 décadas exatamente de leilão dentro da Expozebu. 6 anos atrás se iniciou essa venda sozinha porque o volume é muito grande, a qualidade é maior ainda. Portanto, hoje nós teremos touro do central, doadoras, paridas e já prenhes, todos de genética funcional, extremamente bem avaliada. Nós teremos novilhas, o leilão tem 65% de animais precoces ou super precoces, de núcleos criados aqui, identificados aqui na Naviraí. Então é um valor agregado muito grande que a gente tem em todos os lotes, que inclusive, como dizia agora há pouco na agenda de leilões, tudo isso em 30 parcelas, e cada um dos lotes, cada animal entre 6 e 108 meses de vida sai com uma apólice de seguro por 45 dias pela vida do animal, desse bem, deste patrimônio a ser arrematado, e também do transporte dele aqui da Chácara Naviraí em Uberaba para qualquer parte do Brasil onde ele vá chegar depois do leilão. Então vamos supor que vai para o Pará, vai levar 2 dias para chegar? Tudo bem, ele vai ter 43 dias de seguro ainda dentro da casa dele. Isso é um valor agregado muito grande, e esse benefício que a Naviraí implantou nos seus leilões já há 2 anos atrás, hoje também já está bastante copiado em vários segmentos do agronegócio, inclusive em leilões de bovinos de diversas raças. Eu vou liberar o Shell FIV de Naviraí, agradecer a equipe da Fazenda que vai levar embora este touraço que vai à venda hoje. É bom você ficar ligado desde o começo do leilão, como você bem lembrou, Fabiano. 1 da tarde abriremos o sinal aqui, o Paulo Brasil já está posicionado, também já está aqui o Adriano Barbosa, que vão os 2 grandes leiloeiros dividir o martelo nesta tarde. Ou seja, é um leilão para entrar para a história, como todos os eventos da Naviraí, mas comemorando 30 anos, é uma data bastante expressiva e fazendo parte da 85ª Expozebu, a Copa do Mundo do Gado Zebuíno. Você imagina então o que vem por aí. Tem muita gente muito importante participando deste leilão, está todo mundo lá para trás, no redondel vendo animais, outros já estão posicionados aqui no Tatersal da Fazenda, e a gente vai voltar daqui a pouquinho em definitivo com essa grande festa do Nelore brasileiro, o Zebu do Brasil, a Naviraí completando 30 anos aqui na Expozebu, meu caro Fabiano Reis. Tá certo, Daniel, bom trabalho para vocês aí. Daqui a pouco, então, nós temos esse grande evento aqui pelo Canal do Boi. Você que está nos acompanhando pela internet ou pela TV Imaculada Conceição, vale a pena. Você que está conhecendo animais agora, que não é da área da pecuária, o que nós vamos ter agora, daqui a pouco aqui pelo Canal do Boi, é uma espécie de celebração as raças zebuínas. É um grande leilão mesmo, é muita tradição, é aquilo que é feito com o maior cuidado de seleção para levar no dia de hoje, durante essa grande feira, que você acompanha os destaques aqui pelo Canal do Boi, tudo o que a raça pode trazer de melhoria e também desenvolvimento dentro de um rebanho. Olha, eu falo agora a respeito da participação da ministra Tereza Cristina. Eu estou recebendo aqui o que ela falou agora há pouco. Daqui a pouco eu comento a participação dela lá de Ribeirão Preto. Você vai conferir também durante essa edição. Mas durante a abertura oficial da Expozebu, que o Daniel de Paula está lá, inclusive, nós tivemos a ministra Tereza Cristina comentando que vai ter o lançamento oficial do Plano Agrícola Pecuário no próximo dia 12 de junho, que as expectativas nesse momento agora é de fechamento, que não há nenhuma alteração ou corte em relação a recursos ou linhas de crédito. O que há é a realocamento dessas linhas. Veja o que ela comentou nessa participação que foi gravada pelo meu colega Jorge Zaidan Júnior. Ministra, a senhora disse que o Plano Safra não deveria existir. Por quê? Ele tem que ser constante, nós não temos que discuti-lo todo ano. O ideal é que a gente tivesse
uma política de juros, de valor de subvenção, de seguros, que fosse mais ampla do que ano a ano a gente ter que sentar, discutir com a economia. E eu acredito que isso vai acontecer com o novo momento econômico que o país vai passar a viver depois dessas reformas, que a gente possa sentar e fazer pelo menos aí por 5, 10 anos, para que o produtor rural tenha previsibilidade, ele saiba, olha, posso ir ao banco, tem tais linhas de investimento, tais linhas para custeio, pré-custeio, sem todo ano ficar essa ansiedade se vai ter recurso, se não vai ter recurso, se o juro vai mudar, se o juro não vai mudar. Então, eu acho que o Brasil caminha para isso. Nós já temos hoje uma inflação estabilizada, né, pequena, então nós temos que caminhar dia a dia para essa previsibilidade, para esse planejamento maior. Mas ainda teremos a próxima safra com o plano sendo anunciado agora. Dá para antecipar alguma coisa do que vai ser anunciado? Não, nós vamos anunciar no dia 12 de junho, né? O plano safra do ano passado ele ainda é vigente, só que felizmente não tem mais recursos nele. Praticamente todos os recursos de todas as linhas foram utilizadas. Eu acabei de falar com o Marco Túlio aqui e ele me disse que nós vamos conseguir um remanejamento dentro ainda do pouquinho que sobrou, para que o Pronaf, que foi anunciado essa semana, que ficaria sem recursos, ainda tenha 200 milhões de reais para se colocar para os pequenos produtores. Mas nós estamos aí já em fase final de conclusão para anunciar no dia 12 de junho o novo Plano Safra, que vigirá a partir do dia 1º de julho até 30 de junho do ano que vem. Sua missão à Ásia, qual é a expectativa? De que maneira o Brasil poderá ampliar os seus mercados exportadores de proteína? Bom, primeiro nós vamos ao Japão, onde nós temos uma reunião do G20 da agricultura, todos os ministros da agricultura, e tem alguns pontos que serão colocados importantes, mas nós vamos discutir também com o governo japonês, que nos fez uma proposta de exportação de carnes o ano passado, que nós mandamos agora os relatórios, e nós vamos sentar à mesa para ver o que é que nós precisamos ainda, ou se já receberemos uma missão japonesa para que eles possam habilitar plantas de frigoríficos para que a gente possa exportar carne bovina in natura para o Japão. Depois nós vamos à China, onde existe uma expectativa muito grande em relação às plantas que foram mandadas o ano passado, quase 70, se não me engano, 68 plantas, que veio um relatório só com 10, que foram as visitadas, mas hoje a gente vai levar a conclusão desses relatórios já respondidas e a oportunidade de colocar mais plantas à disposição dos chineses para que a gente possa exportar um volume maior de carne bovina para aquele país. Depois nós vamos à Indonésia. Na Indonésia ainda é uma conversa preliminar, mas com uma boa chance também de colocarmos o nosso mercado aí de carne bovina, as aves e suínos, para que eles possam vir conhecer o Brasil e, enfim, a gente começar a exportar algodão, também é uma pauta importante na Indonésia. E no Vietnã eu tive falando anteontem com o vice-presidente que esteve no Brasil, conversamos muito sobre importação e exportações para aquele país, e eles também querem, além de melão e de outras coisas, a gente vai colocar também, eles querem gado vivo em pé, exportado para aquele país, além das nossas carnes também. Então eu espero vir de lá com algumas boas notícias para o mercado de carnes brasileiras, para o mercado de frutas, para o algodão, a China também, nós vamos falar sobre açúcar, enfim, sobre os produtos da nossa cesta, né, de produção do Brasil. A senhora deu um recado também para o produtor que precisa se adequar à exigência da China, no seguinte sentido: o Brasil vai ter que apresentar animais mais jovens para atender aquele mercado. Sim, eu acho que, quando eu quis falar mais jovens, é que a gente tem que ter carcaças mais padronizadas e também mostrar para eles o potencial desses animais que o Brasil produz, mais jovens, mais precoces, mas que podem perfeitamente
entrar naquele país. Então, nós vamos levar esse pedido também, mostrando a eles todo o potencial da pecuária brasileira. E esse momento que vive a China e também a Austrália, porque hoje eles têm problema de importação de carne, que é um grande exportador de carnes, a Austrália, que teve lá um problema climático muito sério, de inundação e de seca nos dois extremos do país. Então, é uma janela de oportunidade se o Brasil conseguir colocar os seus produtos para esses países. Tá aí a ministra Tereza Cristina, isso foi durante o evento da tarde lá em Uberaba, Minas Gerais. Ela está nesse momento, inclusive está bastante tumultuado nesse momento em Ribeirão Preto, na AgriShow. Daqui a pouco você vai ter a participação, o presidente da República, Jair Bolsonaro, participou, ministra Tereza, outras autoridades, outros ministros também. Mas eu quero um foco maior, atenção produção rural, atenção produtores de todo o país, mas principalmente quem está em Ribeirão Preto ou vai essa semana para lá. Isso porque a ministra, juntamente com o presidente Jair Bolsonaro, confirmou há pouco, durante a AgriShow, que disponibiliza mais 500 milhões de reais para as linhas do Moderfrota. Então, são 500 milhões de reais para a linha do Moderfrota na campanha atual. 2018-2019 foi confirmado pela ministra Tereza Cristina, na companhia do presidente Jair Bolsonaro, que tem 500 milhões de reais disponibilizados. Esse recurso é extremamente importante por conta da feira. A AgriShow está nesse momento. José Cunha está lá, está tentando acompanhar ali a situação que está acontecendo. Está com bastante movimento, tem muita gente, evidentemente é a maior feira da América Latina, você tem muita gente, a movimentação está um pouco mais difícil nesse momento, mas daqui a pouco a gente já exibe a fala do presidente Jair Bolsonaro, mas eu já adianto que a ministra Tereza Cristina confirmou 500 milhões de reais em linhas do Moderfrota, tema importante para os negócios desta edição da AgriShow. E o meu colega Walter Pulga Júnior recebeu a visita de Victor Ikeda, analista de mercado de grãos do Rabobank, aqui no Brasil, que comentou sobre o mercado da soja, a relação com carne suína e China, e falou das perspectivas com relação à Argentina, que está colocando mais grão no mercado. Vitor, obrigado por ter vindo mais uma vez, uma entrevista para o canal do Boi. Vamos começar falando do assunto que é, neste período agora, né, importante em todo o mercado internacional, que é a gripe suína africana, que deve provocar alteração em preços de carnes no mercado mundial, deve também provocar, por consequência, alteração nos preços da soja, né, insumo para produção animal. Como você vê a influência dessa gripe nesse mercado que vai bater lá na soja? Bom, Walter, bom dia, obrigado pelo convite. A gente acredita que a produção de suínos na China ela deve cair de 25% a 35% esse ano em função da peste suína africana. O rebanho pode reduzir até 40%. Isso no mercado de soja por que impacta? Porque a China é o principal importador mundial da soja em grão. No ano passado eles importaram algo em torno de 88 milhões de toneladas de soja em grão. E a gente acredita que esse ano deva cair para algo em torno de 84 milhões de toneladas. Basicamente, ele não cai na mesma intensidade que cai a carne de suínos, porque a China, de certa forma, deve aumentar a sua produção de outras proteínas animais. E como a soja, o custo da proteína está mais baixo em comparação a outras culturas, então, de certa forma, não cai na mesma intensidade, mas, óbvio, impacta a demanda do maior importador de soja em grão do mundo. Bom, se nós temos uma redução nessa importação chinesa, mas ela não será tão acentuada, o efeito nos preços não seria tão forte. Por que ainda o Rabobank estima que ficaríamos na faixa de $9 por bushel e não acima disso? Bom, basicamente a gente tem os fundamentos atuando de forma muito forte sobre os preços. Nós temos, além de uma demanda chinesa que está um pouco mais fraca que o ano passado, nós temos também um estoque muito elevado nos Estados Unidos e nós temos aqui na América do Sul, apesar de uma safra brasileira que ela foi abaixo do que a gente esperava, mas ainda assim a segunda maior da história, e uma recuperação significativa da Argentina, onde eles basicamente passaram de 35 milhões de toneladas esse ano passado, para 56 milhões de toneladas esse ano. Então, a América do Sul também
também, que é onde o mercado está de olho nesse momento, ela também colheu uma safra muito grande. Então, fundamentos, de toda forma, com uma demanda chinesa mais fraca, uma oferta sul-americana mais alta e estoques elevados nos Estados Unidos são todos fatores de pressão sobre os preços, né? Isso, no, vamos falar, para este ano, né? A perspectiva você está comentando para este ano. Mais adiante, ocorreria uma recuperação nesse valor da soja? Como o Rabobank analisa, olhando mais adiante? Sim. O primeiro ponto que a gente acredita é que, por exemplo, para esse ano, agora nos próximos meses, a gente começa agora o mercado de clima nos Estados Unidos. De toda forma, os Estados Unidos já reduziram a área, até porque com os preços que estão, fica menos rentável o produtor americano expandir a sua área de soja. Então, a gente já vê esse ano os americanos reduzindo a área e, consequentemente, a produção deve ser menor que no ano passado. E agora a gente tem que começar a reavaliar como é que vai ser a safra sul-americana do próximo ano. Lembrando que a China, como ela, no próximo ano, se ela conseguir solucionar o problema da peste suína africana ainda esse ano, para o próximo ano ela vai ter que começar a recompor rebanho e vai ter que importar soja para produzir farelo e alimentar os leitões que estão em fase inicial de desenvolvimento para repor o seu rebanho. Então, já para o ano que vem, a gente já espera que a China, solucionando o problema esse ano, recupere as importações de soja para algo em torno de 90 milhões de toneladas. E isso pode começar a dar um respiro maior para os preços, né? Você esteve e está chegando agora da Argentina, onde passou cerca de 60 dias estudando o que ocorre no mercado argentino. O que você percebeu na Argentina em relação à soja? A produção aumenta acentuadamente? Bom, a Argentina, a gente vê que ela tem uma produção que ela é bastante volátil nos últimos anos e até foi uma análise interessante que a gente discutiu com alguns analistas da Argentina, que é, apesar da Argentina ser o terceiro maior produtor mundial de soja, bem abaixo de Brasil e Estados Unidos, ele tem sido um direcionador de preços nos últimos 2 anos. Então, ano passado, quando eles tiveram uma perda de produção, os preços tiveram um valor mais elevado, acima de $10 por bushel, atingindo quase 10,80. Esse ano, quando eles vieram com uma safra muito boa, eles também tiveram um impacto de reduzir os preços também no ponto de vista de oferta. O que a gente vê de novidade lá, a gente rodou algumas regiões, conversamos com alguns pesquisadores e aparentemente a Argentina deve lançar nos próximos anos, já está em desenvolvimento, já está aprovado até localmente, precisa agora da aprovação dos importadores, que é uma variedade de soja resistente à seca. Isso pode começar a diminuir essa volatilidade na produtividade argentina e que acaba gerando grandes impactos nos preços mundiais da soja. A Argentina influencia mesmo o preço da soja no mundo hoje? Basicamente porque Brasil e Estados Unidos, de certa forma, nos últimos 3, 4 anos, apesar de alguns problemas pontuais, têm tido safras relativamente boas em termos de produtividade. O que realmente varia bastante quando a gente analisa um histórico de 10, 15 anos é a produtividade da Argentina. Isso acaba sendo um ponto-chave no direcionamento de preços sob a ótica da oferta. No entanto, ela conseguindo, a Argentina, equalizar sua produção, como você disse, com novas variedades, equilibrando um pouco, menos suscetível ao clima, esse quadro pode mudar. Exato, com uma menor volatilidade do terceiro principal player e no mercado de soja, a gente pode começar a ver uma maior, não uma estabilidade, mas a volatilidade pode começar a reduzir também nos preços, se realmente diminuir a diferença de produtividade de um ano para outro em função de clima. Você arriscaria, Vitor, dizer perspectiva de preço para a soja diante desse quadro que vocês analisaram? Bom, ao longo de 2019, nossa equipe sediada em Londres, eles fizeram agora uma projeção. A gente até trabalhava com intervalo de 9, 9,30 ao longo desse ano. Agora a gente já trabalha com um intervalo talvez mais próximo de 8,70 a $9. Então, realmente, ao longo desse ano vai ser um desafio muito grande. A dica que a gente dá para o produtor hoje é aquele produtor que ainda não vendeu a sua soja para que ele esteja preparado para os momentos de volatilidade nos próximos meses, por 2 pontos que podem dar algum movimento altista de preço, mas que pode ser pontual. O primeiro deles é um eventual problema de clima nos Estados Unidos, que pode fazer com que os preços subam. E um segundo ponto é um acordo comercial entre China e Estados Unidos. Vindo um acordo comercial, o que a gente acredita? O mercado Chicago ele pode subir num primeiro momento, mas depois ele volta aos fundamentos. E os fundamentos, como a gente já discutiu durante todo esse bate-papo, eles são baixistas nesse momento, né? Então, aproveitar essa oportunidade que o mercado pode dar nos próximos meses em um eventual acordo ou alguma volatilidade de clima nos Estados Unidos. Bom, você acaba de ouvir Victor Ikeda. Victor Ikeda é analista sênior do mercado de grãos do Rabobank. Sojicultor, de olho na informação. A oportunidade pode aparecer e será rápida, não, Vitor? E tem que estar preparado, com certeza, porque já definir um preço que você acredita que seja ideal e aproveitar quando esse preço chegar para não deixar passar o momento que pode ser muito rápido.
Mais uma vez agradeço a presença do Victor Ikeda aqui conosco. Vamos encerrando a entrevista, é com vocês. E o Rally da Safra percorreu todas as regiões produtoras do país. No estado do Rio Grande do Sul, a repórter Annelise Nicolodi acompanhou a equipe. Olha, daqui a pouco, então, a gente vai trazer para você esse posicionamento em relação ao Rally da Safra, que traz um levantamento importante a respeito em torno do que acontece com as áreas de produção do Brasil, para a soja e também para o milho. Um dos fatores importantes que são identificados durante esses levantamentos ocorrem porque se traz ali um posicionamento de como está se empregando tecnologia, expansão de áreas, como que o produtor rural tem feito a sucessão das culturas dentro das suas propriedades. Além disso, mostra também um perfil do produtor rural brasileiro, especialmente do agricultor. Daqui a pouco, então, nós vamos ter condições de conferir a reportagem da Annelise Nicolodi, que você vê agora. Rio Grande do Sul e Santa Catarina foram um destaque na safra 2018-2019 por conta da produção e da produtividade. Foi o que constatou o Rally da Safra em mais de 80 mil quilômetros percorridos pelas principais regiões agrícolas do país. André, conta um pouquinho pra gente o que vocês encontraram durante esse percurso. Olha, o Brasil teve uma safra de contrastes esse ano, né? Então algumas regiões sofreram bastante com as adversidades do clima, principalmente as regiões no Brasil onde se planta a soja precoce, né? Aquela soja plantada bem cedo, né? Setembro, na segunda quinzena de setembro, primeira semana de outubro foi a que mais sofreu. Algumas regiões como Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo tiveram frustrações importantes de produtividade, mas outras regiões tiveram um desempenho muito bom. E aqui no Sul, né, especialmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a safra foi muito boa, né? No Rio Grande do Sul, apenas a metade sul do Rio Grande do Sul teve uma safra abaixo da expectativa dos produtores, mas ainda assim bem melhor do que a do ano passado, né? No ano passado nós vimos uma safra no sul do Rio Grande do Sul de 30 sacos de soja por hectare. Esse ano é 45 sacos, né? Não é o que o produtor pretendia, mas é bem melhor que o ano passado. As outras regiões, especialmente as Missões, tiveram uma safra muito boa. Então, no total, a gente avaliou aqui no Rio Grande do Sul uma média de 58 sacos por hectare para o estado, o que vai permitir uma produção de 20 milhões de toneladas de soja, contra as estimativas oficiais que giravam em torno de 18 milhões e 600, 18 milhões e 700 mil toneladas, que era uma safra parecida com a do ano anterior. Quando, na verdade, o Rio Grande do Sul vai colher a melhor safra da história. Santa Catarina também tem uma safra muito boa esse ano. Isso ajudou a compensar, em parte, não totalmente, as reduções verificadas em outras regiões, né? Então, o Brasil vai ter uma quebra de safra em relação ao ano passado. É uma safra menor do que o ano passado, mas é uma quebra de 4 milhões de toneladas na nossa avaliação. E não de 8 ou 10, como se chegou a imaginar no início da avaliação da safra desse ano, quando a gente observou as primeiras lavouras que foram colhidas nas regiões de soja bastante precoce, né? E vamos agora também ter uma colheita no Brasil muito grande de milho safrinha. A safra de verão foi uma safra boa, mas a safrinha vai ser melhor ainda. Então a gente vai falar um pouco aí sobre o comportamento que se pode esperar do mercado, né, em função das produções que foram obtidas, mas também, e eu acho que principalmente, falar sobre a demanda de soja. Nós estamos muito preocupados com a demanda internacional. Esse vai ser o primeiro ano que vai cair o consumo de soja na China, vai cair, as importações estão caindo, já caíram bastante nesses primeiros meses do ano, e é bom o produtor estar atento que não é só o lado da oferta que conta, o lado da demanda conta bastante, e esse é um ano particular, é um ano, pela primeira vez, a gente está vendo redução de consumo de soja na China, o que nos preocupa bastante, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que apesar da safra ter sido muito boa em termos de produção, a comercialização está muito atrasada. É o estado que está com a comercialização mais lenta e mais atrasada de todo o país, né? Como ainda tem muita soja para ser vendida, essas sinalizações do mercado em relação principalmente à questão de demanda, deprimindo preços, deprimindo os prêmios aqui no Brasil também, preocupam bastante, e a gente vai discutir essas estratégias aí com os produtores para ver como é que eles podem enfrentar essa situação e ainda tentar ter uma boa rentabilidade na safra desse ano.
Pois é, André, tu tocou num ponto bastante importante, né? Que o produtor ele está tecnificado, ele está buscando melhorar cada vez mais a sua produtividade na mesma área, mas a rentabilidade dele é o que preocupa, né? Sim, a rentabilidade dessa safra, mesmo com uma boa produtividade, vai ser menor do que a do ano passado. Porque os custos de produção subiram bastante quando esta safra que está sendo colhida agora foi plantada, né? Então as margens vão ser menores do que as dos últimos anos. Há uma preocupação grande também com a próxima safra, porque os preços a gente já está vendo que são preços baixos, né? Mas os custos não cederam, né? Os custos, pelo contrário, a gente vai ter que comprometer mais soja da próxima safra para fazer a lavoura do que fizemos na última safra, né? Então, num ano de margens muito apertadas, é muito mais importante ainda os produtores estarem atentos às condições do mercado e planejarem bem a sua comercialização, porque não tem muito espaço para erro na comercialização, sob pena de ter um resultado frustrante como consequência de um erro na comercialização. Do ponto de vista da lavoura, do ponto de vista da tecnologia usada, os produtores têm feito o seu dever de casa, têm usado boa tecnologia, têm atingido boas produtividades, mas a gente está com custo elevado e com uma situação de mercado bastante preocupante. Por outro lado, tem a taxa de câmbio que tem ajudado, né? A taxa de câmbio andou aí ontem batendo os R$4 por dólar, ajuda a formar um preço em reais ainda satisfatório, que ainda permite uma certa rentabilidade. Existe alguma expectativa de melhora aí no preço da soja agora no segundo semestre? Só pelo câmbio, né? Se o câmbio seguir se desvalorizando, isso pode melhorar um pouco os preços em reais. O cenário que a gente está vendo para o mercado internacional de soja é bastante preocupante em função dessa redução de demanda na China por conta da febre suína africana. Está dizimando boa parte do rebanho suíno na China, é a principal carne produzida lá, é o principal uso do farelo de soja, a produção de carne suína, e isso deprime os preços no momento em que o mercado internacional tem bastante estoque. Tem estoque nos Estados Unidos, vai formar estoque na América do Sul, isso vai pressionar os preços. É lógico que ainda falta a definição da safra americana, que está começando a ser plantada, né? Mas se não houver um problema muito grande de clima nos Estados Unidos que quebre a safra, a tendência é que a gente tenha preços baixos esse ano no restante da comercialização que precisa ser feita. Maravilha, André. Muito obrigada pelas suas informações. É a apresentação dos resultados do Rally da Safra aqui em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Annelise Nicolotti. Bom, e por aqui o Agricultura BR agora traz para você o destaque do próximo mês, quando a comitiva formada por membros do Ministério da Agricultura, inclusive a ministra Tereza Cristina, vai à Ásia em busca de abrir novas fronteiras, inclusive habilitações de plantas frigoríficas, o que pode fazer com que aquilo que nós falávamos logo de início, que a ADM norte-americana já afirmou que nos Estados Unidos, no Brasil e na Europa está se ampliando esse rebanho e com isso vai ter um consumo maior de farelo de soja e de milho nestes países, pode se confirmar mesmo aqui no Brasil, é o que você vai conferir agora na reportagem. No encontro promovido pela CNA, o embaixador chinês falou o que o produtor brasileiro mais quer ouvir: cooperação, tecnologia e novos mercados. A parte chinesa atribui alta importância à cooperação nesses produtos transgênicos, mas a parte chinesa também atribui alta importância da segurança dos produtos e tecnologias. Nós vamos dedicar todos os nossos esforços no marco regulatório da parte chinesa para promover a cooperação nesse sentido. O seminário discutiu os diversos pontos da cooperação científica entre Brasil e China. A agricultura foi o foco da discussão. O que a gente quer mostrar à China é que nós podemos exportar muito mais do que soja, né? Nós queremos ver se conseguimos, já tem anos que está se lutando para fazer com que o melão lá possa ser exportado para a China. E a nossa ideia é se exportar o melão vai ser como se fosse uma cunha, vai entrar e atrás dele vão as outras frutas frescas que a China não importa a nós. O mercado chinês, que já é grande, pode ficar ainda maior. A expectativa dos participantes do seminário Brasil-China
é de que a venda de carne suína ganha impulso por causa de um problema sanitário com o plantel chinês. A China é o mais extraordinário mercado para proteína animal e para, inclusive, proteína vegetal, principalmente soja, milho também. A relação com eles começou em 2009, veja que não é muito tempo, e vem se agigantando, essa é a verdade. Nesse ano, para nossa surpresa, eles são os líderes no primeiro trimestre na importação de carne de aves e carne suína. E um dado impressionante é o seguinte, a razão e a causa principal disso tudo é a peste suína africana, que está dizimando 20% do rebanho da China, que é metade do rebanho do mundo de suínos. Ou seja, em torno de 10 milhões de toneladas. Para quem nos acompanha ter uma dimensão, eu estou falando que toda a exportação do mundo é 9 milhões e só a China demandará 10 milhões de toneladas. Portanto, um grande mercado para o país nos próximos meses e esperamos que dure bastante. A relação é boa. Eles vieram numa missão, não habilitaram muitas plantas a mais, porém a ministra já vai indo para lá exatamente para incrementar uma relação maior, habilitar mais plantas, é muito importante porque eles têm assim fixação em alguns produtos, garras e asas, e há um número limitado, cada frango tem 2 asas e 2 pés. Então, nós temos que habilitar mais plantas para poder atender a demanda, que é muito forte, efetivamente. Nós temos em torno hoje entre aves e suínos, em torno de 50 a mais. E temos lá preparados com questionário respondido, outros 59. Ou seja, nós teríamos aí mais de 100 frigoríficos habilitados. Eles estão comprando carne suína, não só nossa, americana, europeia, mas efetivamente não há disponível no mercado mundial carne suína para atender tanta demanda. Eu repito, eles são produtores de metade da suinocultura do mundo e tiveram essa peste suína africana que é terrível, destruidora. Ela faz com que eles tenham que abater cada vez mais para conter e principalmente a todo esse movimento, a gente sabe, numa epidemia, abater para preservar. Então o rebanho ele vai encolhendo e não é num ano que você o recompõe, porque o estado sanitário para retomar é muito forte. Então esse é o fato principal. Todas as proteínas são beneficiadas, boi, aves, suínos, tudo porque eles são consumidores. A China é o principal parceiro econômico do Brasil na Ásia. De Brasília, Odacil Canepa. Agricultura BR de volta, o assunto por aqui continua sendo soja. Eu destaco agora como é que vem os negócios com soja em Chicago, já começa a semana perdendo. Veja só, soja em Chicago vem com queda, posições aqui vão mostrando aqui uma depressão em relação aos valores negociados com soja em Chicago, posições perdendo 1 cento de dólar neste momento. Maio vem a 8 dólares 52 centes mais 2. Julho, 8 dólares 65 centes mais 6 por bushel. Agosto, 8 dólares 72 centes por bushel. Setembro, 8 dólares 77 centes mais 2 são os negócios que temos agora com soja na Bolsa de Chicago. Vamos saber como é que vem o dólar comercial sendo negociado neste momento. É o destaque do Agricultura BR. Você acompanha comigo. Dólar com ligeira alta, vindo a R$ 3,93, com alta de 0,17%. É isso que nós temos com a moeda norte-americana neste momento. E o Agricultura BR vai destacando aqui as últimas informações dessa edição. Nós vamos trazer os posicionamentos do presidente Jair Bolsonaro e também da ministra Tereza Cristina, que confirmou 500 milhões de reais em recursos para a linha do Moder Frota, para a utilização ainda na campanha 2018-2019. Eu lembro que já havia esgotado essa condição, essa situação, essa possibilidade de ter os recursos disponíveis ainda para a campanha 2018-2019 e foi confirmado durante a abertura da AgriShow nesta segunda-feira. Eu vou encerrando essa edição do Agricultura BR por aqui. Desejo a todos uma ótima tarde. Lembro que a partir de agora, Atenção Pecuária do Brasil, você tem uma grande atração aqui pelo Canal do Boi. Você tem aí o Leilão da Naviraí, é um grande evento, é um leilão realmente que
faz toda a diferença, traz um impacto muito forte sobre a pecuária brasileira e você vai ter a oportunidade de realizar negócios a partir de agora. Tem uma preparação antes, Daniel de Paula já está posicionado por lá, vai trazer para você as informações, os destaques desta grande edição desse leilão durante a Exposebu 2019. Nossa programação vai ficando suspensa a partir de agora, mas nós estamos todos por aqui acompanhando esse grande evento, mais esse grande leilão da Naviraí. A todos uma boa tarde, bons negócios e até mais!